Depois de ter assistido Nantia 2, eu finalmente pude entender por que esse filme se tornou a maior bilheteria do ano somente na China. Ela é talvez uma das animações mais completas lançadas esse ano, e que o seu maior diferencial é não ser nada parecido com o que a gente está acostumado a ver com o que é lançado atualmente nas animações de Hollywood. Aqui vai minha review de Nantia 2. Esse é realmente um filme que mistura ação, emoção e mitologia de uma forma que impressiona qualquer pessoa que pare para assistir ela. E que eu já adianto aqui que é uma das animações mais bonitas que eu já assisti visualmente, inclusive a desse ano. E pra quem tá por fora do que é Nantia, a maior animação chinesa, como assim? Esse filme foi lançado na China em março, se eu não me engano, abril, por esses lados aí desse ano, e se tornou simplesmente a animação de maior bilheteria do ano. Talvez a maior bilheteria do ano para qualquer tipo de filme, somente na China, arrecadando quase 2 bilhões de dólares. E sim, ele demorou esse tempo todo para chegar aqui no Brasil, chegando somente agora dia 25 de setembro nos cinemas. O filme é levemente baseado num deus protetor da mitologia chinesa, que é Nantia, Neza, que ganhou o seu primeiro filme originalmente lá em 2019. Mas Lucas, estou lançando o segundo e não o primeiro? Sim, não me pergunte o porquê. Sim, mas não se preocupa que logo no início do filme eles já dão um contexto mais ou menos do que aconteceu no primeiro filme, então de boa. O filme começa logo depois de todos os acontecimentos do primeiro filme, onde a Nantia e o Aobing eles perderam seus corpos físicos. E agora, junto com o mestre Tai, eles estão tentando reconstruir esses corpos físicos para que eles possam andar entre as pessoas, entre os mortais. Porém, acontece que o Lótus Sagrado ele é um pouco frágil, e qualquer esforço, esses corpos podem quebrar e eles talvez nunca mais voltem a ter esses corpos físicos. Só que esse método, ele toma um pouco de tempo para que os corpos eles comecem a serem reconstruídos ali aos poucos, mas como é um filme, nada é muito fácil. Acontece que o Rei Dragão tá puto da vida porque ele acha que o seu filho, o Aobing, ele morreu e ele está pronto para atacar a cidade de Xinjiang. Mas quando ele descobre ali que as coisas estão um pouco diferentes do que ele pensava, ele dá um tempinho para que a Nantia e o Aobing, eles vão para um reino sagrado, onde eles vão ter que fazer algumas provações lá para conseguir mais do Lótus Sagrado e assim sim conseguir reconstruir de volta o corpo do Aobing e da Nantia. Enquanto isso, Nantia e o Aobing vão ter que simplesmente conviver no mesmo corpo. Essa é a base do filme. Nantia 2 tem um cuidado muito grande ao contar a sua história. Ainda mais na hora de trazer a sua mitologia para a gente. Vale lembrar que ele não foi um filme feito para o povo ocidental, e sim para o povo da China, o povo que já conhece a mitologia. Mas o carinho que eles têm na hora de trazer esses personagens da mitologia para dentro do filme de forma respeitosa e ainda assim que se encaixe numa animação de forma engraçada, é muito bom. Eu mesmo não conheço quase nada, assim, quase nada não, eu não conheço nada da mitologia chinesa. E eu fiquei muito interessado em querer conhecer mais sobre eles, simplesmente pelo que o filme apresentou, o pouco que o filme apresentou. Tanto os personagens principais quanto os secundários têm suas histórias muito bem construídas e contadas ao longo do filme. Por mais que o filme ele realmente foque na Nantia e no Aobing, nós temos histórias ali por trás que se conectam com a história principal do filme e que fazem ela acontecer. Mas para mim, Nantia ainda continua sendo o grande ponto do filme, não só o protagonista, porque eu realmente me apeguei e me apaixonei por esse personagem. Você vê que esse personagem ele é doido, pirado, e realmente assim, eu não tô brincando, ele parece muito... Sabe o Tasmania que faz maldade por ser doido? Então é Nantia. Mas você vê que ele tem esse segundo lado, esse lado dentro do coração, dentro do corpo dele, que é um pouco mais mole, que ele realmente se importa com as coisas, se importa com a cidade dele, se importa com os pais, principalmente com a mãe. Assim como o Aobing, que é o ser perfeitinho de tudo, mas ele tem sim os conflitos internos dentro dele que ele traz aos poucos para o filme. E é isso que realmente faz esse filme funcionar, esse lado meio yin-yang dos dois, sabe? A relação da Nantia com o Aobing é o coração do filme realmente. Enquanto os dois dividem o mesmo corpo ali, é muito engraçado você ver a diferença da expressão corporal e principalmente do rosto quando o Aobing toma a forma do corpo da Nantia, ou do Nantia, eu não sei exatamente. Toda a relação de amizade deles é sobre sacrifício, sobre um conhecer mais sobre o outro, sobre um respeitar o outro, e eu acho isso muito legal. E falando em personagens secundários, além, é claro, do Rei Dragão, que tem uma trama que eu não vou spoiler muito aqui, porque senão eu vou contar mais da história do filme, mas que também é muito interessante, nós temos o vilão do primeiro filme. E é por isso que talvez eu recomendo você assistir o primeiro logo depois de assistir o segundo, ou antes de assistir o segundo. Você sabe que tem os meios legais de conhecer na internet para você ver o filme, né? O Shen Dongbao aqui nesse segundo filme ele ganha uma camada a mais, já que ele é o anti-herói da história. Nós conhecemos mais sobre a sua família, nós conhecemos mais sobre o seu passado e sobre quem ele é. E o que levou ele realmente a se juntar ao lado do Rei Dragão. E principalmente porque ele não foi lá para os Reinos Celestiais, que agora eu esqueci o nome. Eles têm um nome para isso. E é todo esse conflito que gera o último ato do filme, que para mim é épico. O cinema chinês foi perfeito. O último ato desse filme, ele
é de impressionar com uma batalha digna de, sei lá, com quem a gente pode falar aqui, o Senhor dos Anéis. Outra coisa que é de se elogiar é o design dos personagens. A qualidade da animação de Nantia é única. A gente tá muito acostumado a ver os filmes da Disney, da DreamWorks, que eles meio que se parecem, né? A Sony tem até feito algo um pouco diferente aí agora, né, com o design dos seus filmes, mas o design desse filme, ele é muito bonito, ele é vivo. As cores são vivas, o cenário é vivo, o background do filme inteiro, você vê alguma coisa acontecendo ali. Os personagens são extremamente carismáticos, ele tem uma identidade visual, uma qualidade visual muito boa, que vale a pena muito ser conferida no cinema. A coreografia das cenas de luta, elas são impressionantes. E como eu já falei, a batalha final desse filme é uma coisa que eu não estava esperando ver, de tão bonita. Tem um certo momento do filme que eles começam a criar uma árvore gigante para fechar um pote. Gente, aquilo ali, assim, juro, você não vai ver nenhuma animação americana fazendo isso, eu juro. E do jeito que foi feito, de tão bonito que foi feito aquilo. É muito legal você ter essa noção de que outros países fazem animação tão bem feita além dos Estados Unidos. É porque aqui no Brasil, né, principalmente, a gente recebe o que os filmes de Hollywood estão fazendo. A gente tem muito pouca distribuição de filme de outros países pra gente, e principalmente em cidade pequena. Cidade grande, como o centro de São Paulo, Rio de Janeiro, normalmente recebe outros tipos de filmes de outros países. Difícil, mas recebe. E é muito legal quando você vê um filme de um outro país, de um país diferente, principalmente assim, a animação brasileira também é muito boa. Sabe o Flow, o filme que foi indicado ao Oscar de melhor animação? Então, basicamente isso. O filme ele foge um pouco do normal, do que a gente está acostumado a ver, e é por isso que ele é tão grandioso. Esse filme normalmente eles demoram muito para ser distribuídos aqui no Brasil. Mas quando eles são distribuídos, eles recebem um carinho muito grande, principalmente da parte da dublagem. Eu sou um grande entusiasta da dublagem brasileira e eu vou defender com o resto da minha vida a dublagem brasileira. Eu tenho que dizer que a dublagem de Nantia 2 está perfeita, no auge. Todas as vozes se encaixam muito bem com cada um dos personagens, principalmente Nantia e o Albing, que são dublados pela Bianca Alencar na versão pequena, e o Albing, que é dublado pelo Lucas Gama. A versão grande da Nantia é dublada pelo Eric, esqueci o nome agora, mas é o dublador do Avatar, do Aang. Então assim, você já percebe que tá perfeito. Vale muito a pena conferir esse filme no cinema pela dublagem brasileira em específico. Até porque eu acho que não tem cópias legendadas. No final das contas, o grande trunfo de Nantia 2 é que tudo nele é muito bem encaixado e muito bem feito. Não é à toa que se tornou a maior bilheteria do ano, não vou cansar de falar isso. E é claro que pela sua grandiosidade não podia ser menor. Animação, roteiro, humor e mitologia caminham todos juntos para um grande épico em forma de animação. Ele respeita muito as suas raízes culturais, ao mesmo tempo que ele traz algo para que outras pessoas de outros países possam apreciar e ver. Para mim, é um dos grandes filmes do ano, tá definitivamente no meu top 5 de filmes que eu vi esse ano. E honestamente, eu acho que vai ser muito difícil a gente ver algo parecido com ele. Principalmente porque a indústria que a gente conhece tem muito medo de arriscar em coisas diferentes. Então, se você tiver a oportunidade, não deixa de conferir Nantia 2 nos cinemas brasileiros. Eu garanto que vai valer cada segundo da sua experiência. E se você já assistiu o filme, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você ainda vai assistir, volta aqui depois e comenta também o que você achou. Porque eu quero muito saber se Nantia 2 vai realmente conquistar o público brasileiro assim como conquistou o público chinês.